Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série de estudo com vetores no plano cartesiano. Na aula de hoje, nós vamos estudar o produto escalar, também conhecido como produto interno entre dois vetores. Geralmente nos livros aí de geometria analítica vêm esses dois nomes, tá bom, pessoal? Então considere dois vetores aí no plano cartesiano. Vou dar o exemplo aqui dos vetores u e v. O vetor u tem as suas componentes a e b e o vetor v tem as suas componentes c e d. É chamado de produto escalar ou produto interno entre u e v o número real definido por a vezes c mais b vezes d. Lembrando que o produto escalar ou produto interno entre dois vetores é sempre um número real, tá bom, pessoal? Vejamos um exemplo numérico. Tem aqui os vetores u e v. O vetor u tem as componentes 2 e 3 e o vetor v tem as componentes 0 e 5. O produto interno será dado por u vezes v, 2 vezes 0, mais 3 vezes 5. Isso vai resultar em 15. Então, como eu falei para vocês, está vendo? O produto interno ou produto escalar entre dois vetores é um número real. Vejamos um outro exemplo aqui para você ficar forte. Ó. Eu quero calcular o produto escalar ou produto interno entre os vetores w e t. Então, produto interno w vezes t vai ser o produto 1 vezes menos 2 mais 2 vezes 3, resultando em menos 2 mais 6. Logo, o produto interno é igual a 4. Esse produto interno ele vai ser um número real e nós vamos observar agora algumas propriedades do produto interno. Estão aí as propriedades, né? 4 delas, falta uma que eu vou colocar para vocês depois. O produto escalar entre dois vetores goza da propriedade comutativa, ou seja, multiplicar o vetor u pelo vetor v obtém-se o mesmo número real da multiplicação de v por u. Outra propriedade é que o produto escalar também atende à propriedade distributiva em relação à adição de vetores. Isso quer dizer que um vetor u, ao multiplicar por um outro vetor que é a soma de outros dois, observe, isso é equivalente a multiplicar esse primeiro vetor u pelo vetor v e somar com o produto do vetor u pelo vetor w também, ok? Outra propriedade é a propriedade associativa em relação à multiplicação. A quarta propriedade que eu apresento aqui para vocês é a multiplicação. É o produto interno de um vetor u por ele mesmo. Isso sempre vai ser igual ao módulo desse vetor u elevado ao quadrado, que por sua vez vai ser sempre maior ou igual a zero. E uma outra propriedade que eu vou colocar aqui para vocês é que ao multiplicar u vezes u e esse produto der zero, isso acontece se e somente se o vetor u for o vetor nulo. Isso é importante também conhecer essa propriedade. Um outro conceito importante também que você precisa saber enquanto estudante de matemática é o vetor unitário. A partir de um vetor v qualquer, desde que esse vetor v seja diferente de zero, ou seja, não seja o vetor nulo, é possível obter o que chamamos de um vetor unitário. Esse vetor unitário eu vou representar pela letra U aqui, e ele vai ser a divisão do próprio vetor v pelo módulo do vetor v. Vejamos um exemplo. Considere o vetor v de componentes 2 e 3, como você está vendo aqui. Ó. Então, eu quero determinar um vetor unitário a partir desse vetor v. Então, vamos calcular o módulo do vetor v. Como já vimos nas aulas anteriores, o módulo é calculado pela raiz quadrada da soma dos quadrados
das componentes desse vetor, não é verdade? Então, aqui nós vamos obter a raiz quadrada de 13. Então, é unitário o vetor 2, 3 dividido pela raiz de 13, ou seja, é unitário o vetor 2 sobre raiz de 13, 3 sobre raiz de 13. Esse vetor aqui, o módulo dele é unitário, como o próprio nome já diz. Graficamente, o que isso representa é o seguinte, que esse vetor U aqui, ó, ele é um vetor que possui a mesma direção e o mesmo sentido do vetor V original, porém o seu módulo é unitário. Então, um vetor unitário, ele é um múltiplo de um outro vetor. Esse conceito é um conceito importantíssimo para o estudo da álgebra linear. Vamos ver um outro exemplo numérico? Suponhamos que eu deseje calcular o vetor unitário a partir do vetor w, menos 3, 4. Então, esse vetor unitário vai ser o próprio vetor w dividido pelo módulo do vetor w. Ou seja, vamos ter menos 3, 4, dividido pela raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Essa prática de calcular o módulo de um vetor, você deve adquirir, tá bom? Não tem jeito, você tem que adquirir essa prática aí. Então, nós vamos dividir aqui ó, o vetor menos 3, 4, tá? Pela raiz quadrada de 9 mais 16. Isso vai ser igual a menos 3, 4, que é o nosso vetor original, dividido para 5. Logo, o nosso vetor unitário é menos 3 quintos e 4 quintos. São as componentes desse vetor W. São as componentes desse vetor unitário que obtemos a partir do vetor W. Graficamente, o que nós temos é isso aqui, ó, o nosso vetor W, representado por essa linha em rosa, tá bom? Que é o vetor original. E o nosso vetor unitário é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido que o vetor W está aqui, só que é um vetor unitário, é um vetor cujo módulo dele é 1. Então, um vetor unitário é sempre um múltiplo de um vetor original. Se calcularmos aqui o módulo do vetor unitário, nós vamos obter 1. Eu deixo para você aí a título de exercício. Calcule o módulo desse vetor aqui ó, e comprove que o módulo dele será 1.